Olá, turminha do terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é segunda-feira, né? Estamos aqui para mais uma etapa, né, dos nossos estudos, mais uma semana que temos aí de estudo, né? Eu falei para vocês que ia voltar com novos conteúdos e aqui estou, né, para passar para vocês o nosso conteúdo de hoje. Antes de começar a nossa aula, eu tenho uma bela dica de estudos que eu vou passar para vocês, né? A primeira dica, procure na sua casa um lugar que seja calmo, tranquilo e seja silencioso, né? É bom que você pegue aí seu fone de ouvido. Você vai poder estar assistindo esse vídeo pelo tablet, pelo computador ou pelo notebook. A segunda dica, tenha sempre perto de você, né, o seu estojo aí contendo lápis, borracha, apontador, né, tudo que for necessário para a realização da sua atividade. E a última dica, né, gente, é o seu livro didático. Coloque aí pertinho de você também o seu livro de português juntamente com o seu livro de reforço, tá? Sempre venho falando para vocês que um complementa o outro. Hoje, gente, a gente vai abordar dois assuntos, né? Que juntos eles formam aí como se fosse arroz e o feijão, né? Eles complementam, certo? A linguagem oral, leitura e gênero textuais, ok? O primeiro assunto que eu vou falar com vocês é sobre a linguagem oral. Mas, tia, o que é a linguagem oral? Como é que eu posso definir uma linguagem oral? Então, vamos lá. Pela foto dá para vocês verem, né, que tem crianças lendo. Então, é a leitura, ok? Então, criançada, seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Infelizmente, com o avanço das tecnologias no mundo moderno, cada vez menos as pessoas interessam-se pela leitura. Sabemos que o mundo está todo na era digital, né, gente? Mas não deixe passar isso em branco. É bom que você, na sua casa, programe aí uma rotina de leitura. Não é obrigado você ler durante o dia todo. Se você tirar meia hora, 20 minutos, né, para fazer aquela leitura, é importante, é bom, gente. A leitura ela dá asas à imaginação. Então é bom, criançada, que você comece pegando livros que você gosta de ler. Aí depois você vai passando por outros processos de leitura, mas que não deixe de ler, porque a partir do momento que você lê, que você faz aquela leitura, seu vocabulário vai melhorar, né? A maneira como você fala, a maneira como você pensa e também a escrita, né, gente, que melhora bastante. O hábito da leitura pode também funcionar como exercício de fixação, certo? Pois boa parte dos assuntos estudados na escola é ensinada apenas na teoria. Além disso, durante a leitura é possível notar, né, diversas fases diferentes do mesmo assunto, descobrindo novo mundo cheio de coisas que até então não foram descobertas. Como eu já falei para vocês, né, gente, que a leitura ela dá asas à imaginação. A partir do momento que você está lendo, você vai descobrindo as coisas, né? A sua mente vai se abrindo, o seu raciocínio vai abrindo, a sua escrita, ela vai melhorar cada vez mais. O vocabulário, a maneira como você fala, ele vai melhorar, né? Então vai estimular aí o seu cérebro, o seu raciocínio. A linguagem oral é determinada na escola, pois toda a produção do conhecimento parte dessa linguagem. Mas como assim? O professor, durante a aula, usa a expressão oral a todo momento. Então, a linguagem oral é tão somente isso, né? Deixa eu explicar aqui para vocês de uma maneira. Quando o professor ele está explicando as atividades, ele está fazendo aquela linguagem oral.
ele está falando, né? Quando ele está tirando a dúvida das crianças, ele está fazendo aquela linguagem oral. Quando ele corrige a atividade, ele também está fazendo aquela linguagem oral. E a criança, como é que ela faz essa linguagem oral? Através de questionamento, quando ela está questionando, quando ela pergunta ali ao professor, quando ela brinca, que ela está se movimentando, né, ela também está fazendo aquela linguagem oral. Certo? Então, no livro de português, na página 215, nós temos um texto que fala, né, dessa linguagem oral, que é justamente o assunto que está sendo abordado no nosso conteúdo de hoje, né? O texto relata sobre a caixa de Pandora, né? Uma menina que não tinha papai nem mamãe, então ela conheceu um garoto, que o nome dele é Epimeteu, né? Que também não tinha nem papai nem mamãe. Quando eles foram para a cabana, eles encontraram uma caixa, né? Então Pandora até perguntou, mas ele falou que era um segredo. Bom, gente, o mistério ele vai continuar, porque eu não vou falar para vocês o final dessa história. Vocês é que vão ter que descobrir fazendo essa linguagem oral, fazendo essa leitura, tá? Então eu encerro por aqui com esse assunto. Vai lá no livro, pega o livro de português, abre na página 215 e faça essa leitura da caixa de Pandora. Então lá vocês vão descobrir tudo, tá? Eu não vou contar mais nada, certo? E o nosso segundo assunto de hoje é sobre o gênero textuais. Eu já vim falando para vocês, né, que ele pode ser definido como uma receita de bolo, como uma entrevista, né, um conto. Então, gente, esse gênero ele aborda vários assuntos, né? Os gêneros textuais são as estruturas que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Pode-se dizer que se tratam das variadas formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam elas formais ou informais. Cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo então ser identificado e diferenciado das demais formas, né, através de suas características, certo? Ele pode ser narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou expositivo e injutivo ou instrucional. O gênero narrativo, né, gente, ele é um romance, uma fábula, uma novela e um conto. Já o descritivo é um retrato, quando você olha, é um classificado que está ali no jornal, é uma receita, né? O argumentativo é um sermão, é quando você está argumentando, quando você está questionando. O explicativo é quando surge, vou dar aqui um exemplo para vocês, uma aula expositiva, uma conferência, um livro, um dicionário, porque ele está explicando ali, né? E o injutivo, né, gente, o que eu posso falar para vocês? Um horóscopo, uma propaganda, um manual técnico, certo? Existe também o tutorial, né? Todo mundo sabe que o tutorial, ele vai explicando ali passo a passo, né? De uma maneira simples, como é que você vai agir. A entrevista também, né? Quando o repórter está entrevistando a população, uma pessoa. Histórias em quadrinhos, a gente vê muito ali. Da Turma da Mônica, né? Aquele diálogo pequeno, aquele diálogo curto, né? E nós temos a charge também, né? Que é onde se faz uma espécie de ilustração cômica, né? Engraçada, na qual você dá risada, né? É aquelas caricaturas, aqueles desenhos, né? Nós temos também contos, carta, receita, como eu falei, fábula, lendas. Então, tudo isso faz parte do gênero textuais. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver ficado na dúvida, basta acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e ver o vídeo quantas vezes você quiser, tá? Esse assunto que eu abordei hoje está no livro de vocês, tá? De português. Beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau.